Olá, bom dia a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos nos harmonizando com essa música que nos convida a mudar a sintonia. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, Dilma. Bom dia, Célia. Bom dia, Marilda. Ó o convite. Então, vamos aproveitar, mudar a nossa sintonia, elevando os pensamentos a Deus, nosso Criador, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso modelo e guia, e agradecer por mais este amanhecer com Cristo, que possamos, nesta manhã de segunda-feira, iniciar essa semana com alegria, orando pelo mundo, orando por nós, que possamos ter um bom dia, que assim seja. Que assim seja. Bom dia, amigos, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, finalzinho de mês, e esse convite maravilhoso para mudarmos a sintonia, para sermos mais alegres. Então, como fazemos sempre todo amanhecer com Cristo, nós lemos o princípio do livro Epístola aos Espíritos, de Oswaldo Melo, da FEC. E o princípio de hoje é o princípio 13, mediunidade. Faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, como ele diz, todo aquele que sente, todos nós somos médiums, em menor ou maior grau. Quem quiser aprofundar, está na questão 159 do Livro dos Espíritos. Essa fala. No Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, perdão. Esse princípio. No Livro dos Espíritos também temos, né? Oi, Glauci, bom dia, bem-vinda. E esse princípio tem tudo a ver com a epístola que nós vamos ler e conversar hoje, que é a epístola 12ª. Ela vai falar do desinteresse como uma condição essencial para o trabalho na seara. Oi, Osni, bom dia, bem-vindo, querido. Então, o desinteresse é o tema de hoje da epístola e que Oswaldo Melo nos convida a conversar. E aí, nós pensamos, refletimos sobre a mensagem de Oswaldo Melo e a espiritualidade que o auxiliou nessa obra, e o convite aqui é: quais são seus deveres espirituais? Quais são seus deveres espirituais? Será que a gente já sabe quais são os nossos deveres espirituais?
Os deveres do dia a dia a gente sabe de cor, né? Às vezes a gente vai dormir pensando neles. Nossa, amanhã tem que levantar cedo, tem que levar filho para a escola, tem que pagar tal conta, tem que fazer tal coisa. A gente já vai maquinando o dia seguinte completamente, tudo que tem que fazer, o que não tem que fazer. E os deveres espirituais? Será que a gente já parou para pensar nisso? Será que a gente sabe elencar quais são os meus deveres espirituais? Então vão pensando aí, vão refletindo quais são os deveres de vocês, que é sobre isso que o Oswaldo vai conversar conosco hoje. Oi, Cíndia, bom dia, Exilda, bem-vindas meninas, bem-vindas a todos, a quem está aqui agora, quem vai assistir depois, que possa sentir essa energia desse grupo aqui que está participando e somar, né, nessas energias benfazejas, mudando a nossa sintonia. Então a leitura, vamos a ela, refletindo sobre quais os nossos deveres espirituais. Entre os sagrados deveres e mistérios que cabem aos de boa vontade, que labutam na obra construtora que se inicia no planeta, entre todos, merece especial atenção: o trabalho desinteressado. E o que vem a ser esse trabalho desinteressado? Então, nós pesquisamos, né? E segundo o Livro dos Espíritos, na questão 897, Kardec indaga os espíritos a respeito de uma questão: se nós fazemos algo caridoso, algo de bom para uma pessoa, com o interesse de, na vida futura, na vida espiritual, sermos melhores, termos uma melhor posição, estarmos melhores espiritualmente. Ele pergunta se isso é meritório, se isso é com desinteresse ou não. E os espíritos falam que tem que ser, a verdadeira caridade é aquela desinteressada, onde não há interesse em almejar nada para nós. E ele desenvolve na questão, as outras questões, ele pergunta se, então, de que forma que nós poderíamos ter a caridade desinteressada. Ele diz, os espíritos respondem para Kardec que essa caridade, que não há nada errado em você ter um interesse na vida melhor, vida futura, fazendo algo de bom para os outros, porque isso vai se tornar a primeira semente, aquela plantinha que vai ser regada, que vai se tornar um hábito. Esse hábito futuramente vai se tornar desinteressado. Nós fazemos tudo que for de bom para os outros e para nós mesmos de forma desinteressada. Então, quem quiser aprofundar mais, 897 do Livro dos Espíritos. Então, ele segue falando: nunca devem os que empenham na tarefa de bem servir a causa espírita voltar as suas vistas para os interesses exclusivamente materiais. Muitos são os que se dedicam, a princípio, com entusiasmo e que depois esfriam o seu zelo e abandonam o campo da sementeira divina, atraídos e seduzidos pelos acenos enganadores das ilusões mundanas. Vai com muita sede ao pote, né? Aquela novidade, olha a fartura de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu quero aprender, eu quero saber, eu quero conhecer. E esquece da persistência e da constância. E aí se defronta com muita informação. E fica, né, inebriado com aquilo, ou acha que já entendeu tudo, ou acha que já sabe tudo e quer parar por ali. Já absorvi, não, já sei o que é. E essa é a chamada de atenção do Oswaldo para nós. Oi, Paula, bom dia. Bem-vinda, querida. E aí ele continua. Entre os que leem estas páginas, é bem possível se encontrem alguns que estejam achando razoáveis. Seja porque já foram ardorosos militantes, hoje amortecidos pelas ambições estritamente pessoais, ou porque já tenha sido, pelo menos, assaltados por pensamentos de tal natureza. Se não falaram e fizeram, já pensaram nisso. Olha a nossa audácia, né?
a nossa prepotência, que Oswaldo nos chamando a atenção novamente. Lembra que segunda passada ele também chamou a atenção em relação a isso. Quantos os que deixaram o arado em meio do campo, abandonado e enferrujado ao léu? Não precisamos nem pensar nos outros, em nós, né? Em nós. Quantas vezes a gente foi se desviando, foi deixando, hoje eu não vou ler, essa semana eu não vou fazer o evangelho, e a gente vai deixando, e quando vê, a gente está se afastando, porque a gente acha que já está fortalecido, já entendeu o recado, e é para nós essa mensagem, é para nós mesmos. O trabalhador deve ser, entretanto, desinteressado, e seu trabalho feito com abnegação e renúncia. O espírito de sacrifício, sobretudo, não pode abandonar o bom ceareiro. O espírito de sacrifício, sobretudo, não pode abandonar o bom ceareiro. E aqui a gente relembra, né? E chama a mente para refletir depois com mais tempo, com mais calma. Quando vocês forem reler esse texto, é muito importante o convite à leitura na íntegra, com calma, com tranquilidade. Rever aqui na guia 8, né, os outros episódios que a gente já falou desde o início das epístolas para compreender melhor a mensagem de Oswaldo Mello. E aqui a gente chama para o capítulo 10 do Evangelho, quando ele vai falar qual o sacrifício mais agradável a Deus. Qual será esse sacrifício mais agradável a Deus? É esse convite aqui, ele está nos fazendo um link com o Evangelho, para que a gente responda, né? Talvez a resposta nossa de qual sacrifício mais agradável a Deus ontem não é a mesma de hoje. E isso mostra essa conexão com a parte espiritual, com o que a gente está tentando nutrir o nosso espírito. E aí ele segue. Oi, Anelore, bom dia, querida, bom dia. Bom dia. A Dai já colocou uma contribuição, daqui a pouco a gente já vai ler, dos deveres espirituais. Estamos aqui refletindo e construindo, né? Quais os meus deveres espirituais? Será que eu parei para pensar nisso? E ele continua. A pureza de todos os sentimentos cristãos está na grandeza do amor. E este exige dedicação, desinteresse, sacrifício, abnegação e perseverança robusta. Como está a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa abnegação? Será que já está robusta? Ou está vacilante? Ainda está, né? Assim, vai para lá, vem para cá. Na hora da dor, do desespero, ela fica mais fortalecida. A hora que passa a tempestade, ela fica mais tranquila. A gente vê com a pandemia agora, né? Quando começou, todo mundo preocupado, se fortalecendo, buscando esse vai para dentro, vamos lá refletir, vamos viver em família, vamos nos reencontrar mais conosco mesmo. E agora que está melhorando, as pessoas já estão, né, deixando, tanto na questão material, né, usar máscara, se cuidar, manter o distanciamento, quanto intimamente. As pessoas não estão mais naquele vai para dentro. É como se fosse algo de algum momento e não um convite ad eterno para nós. Somos espíritos imortais, nós temos que cuidar e regar essa plantinha que é dentro de nós. Senão ela murcha, senão ela morre, né? E a essência está lá. Então o convite é para sempre relembrar dessa essência. E aí, antes dele ir para a gente ler ali as contribuições, só finalizando esse parágrafo. O Evandro vai abrir ali as contribuições para a gente ler. O bom trabalhador deve ter isto em vista, pois tais são os instrumentos de que deve servir na tarefa espiritual. Então veja, nós precisamos saber quais são os nossos deveres, né, para compreender a tarefa. Se eu não sei quais são os meus deveres, como é que eu vou fazer a tarefa? Como é que eu vou me lapidar? Não é? Então vamos às contribuições que já temos, da Dai, da Isilda. A Dai colocou o seguinte: deveres espirituais são aqueles que condizem ao nosso comportamento, aplicar nossas virtudes em todas as experiências do dia, a paciência no trânsito ou na fila de espera,
a compreensão exigida no lar, caridade para com todos, que nos buscam o silêncio e no momento de agitação. Exatamente. A Isilda, o nosso maior dever é ser humilde e aproveitar com responsabilidade essa jornada terrena. Verdade, a humildade. Ele vai falar aqui para nós dessa questão da humildade, né? De sermos simples. Quando ele chama atenção ali, você que já leu e já acha que sabe tudo, ele está nos convidando, né? Para pensar na simplicidade e na humildade que é necessário para melhor compreender o Evangelho, para vivenciar o Evangelho, né? Enquanto a gente tiver essa soberba, que é algo muito natural de quem está aqui na Terra, né? Nesse plano, esse egoísmo, essa vaidade, essa soberba que a gente acha que é melhor que os outros. Quem somos nós, né? Já disse o Cristo para nós que bom mesmo é o meu Pai. E a gente ainda fica nessa competição de querer ser melhor que o outro. A Dilma colocou lá: pois são tantos, mas creio que seja doar amor, passar o que aprendemos da melhor maneira possível, com muito amor. Realmente. O Osni, no momento em que nós afastamos dos caminhos de Jesus, ficamos doentes do corpo e do espírito. Excelente, pessoal, excelente. Então, o Oswaldo vai ajudar a gente nessa construção dos deveres espirituais e do que a gente precisa. E aí ele vai trazer as definições de dedicação, de sacrifício, abnegação, perseverança e desinteresse das coisas materiais. Então, ele vai falar que a dedicação é o empenho fervoroso e zelo no cumprimento de seus deveres espirituais. Então veja, se eu não sei quais são os meus deveres espirituais, como é que eu vou ter um empenho fervoroso nisso? Então nisso que a Dai colocou, a Dilma, o Osni, eu preciso ter um empenho fervoroso nisso. Se eu não tiver um empenho fervoroso em tudo isso ali que vocês listaram ou estão pensando agora nesse momento sobre vocês mesmos, a gente não consegue fazer a tarefa. Eu tenho que me empenhar. Que aí passa pela vontade, né? Que a gente já conversou tanto por aqui. Que é essa mola propulsora. Se eu não tiver a vontade de fazer, eu fico estacionado e parado. E aí ele traz o sacrifício. Já pensamos qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Depois vamos lá no Evangelho dar uma olhadinha. E lembrando que ele fala nessa questão do sacrifício lá no Evangelho, coisas que exigem mesmo doação e deixar o nosso egoísmo e vaidade do lado. Porque quando ele fala lá no Evangelho, ele traz aquela passagem de quando você vai ao altar, se tiver algum inimigo contra você, ou você de mal, né, com algum inimigo, vá primeiro, reconcilia-se com ele e depois volta aqui para o altar. Então, a gente pode colocar no nosso dia a dia, quando a gente vai se deitar, né? Antes de dormir, quando coloca a cabecinha ali no travesseiro, como é que foi o meu dia? Convite de Santo Agostinho, né? Eu me reconciliei com todo mundo? Tem alguém que tá ainda, né? Antes de ir para esse altar, entra no teu quarto íntimo, lá dentro, e reflete sobre isso. É isso que ele está dizendo aqui. É o sacrifício de passar pela tua vaidade, sabe? Eu não sou tudo isso, bom mesmo é meu Pai, já disse Jesus. Então nós somos todos iguais, somos irmãos. E isso nos convida a essa simplicidade, a essa humildade. Eu não sou mais que ninguém. E quando a gente se acha o centro da atenção, esse egocentrismo, nós vamos indo até para patologias. Então veja a importância do convite de Jesus para um corpo saudável, como trouxe o Osni, e uma alma saudável. Corpo são, mente sã, né? Então esse é o convite, engloba tudo. Esse ser integral que nós seremos um dia. Não somos ainda, mas seremos um dia. Vamos ler mais uma contribuição da Célia. Quanto mais aprendemos, mais sentimos que nos falta muito a aprender. Se acharmos que já sabemos muito, só prova que não entendemos nada. Pois nos falta a humildade, exatamente. Aquele, só sei que nada sei, né? Tenho muito a aprender. Quanto mais a gente aprende e percebe que sabe tão pouco, né? Vê a nossa pequenez diante da grandiosidade do Pai, esse é o caminho. Esse é o caminho.
Oi, linda, bom dia, bem-vinda, querida. Simone, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Fiquem à vontade. E aí ele fala, né, dessa questão do sacrifício, pôr de lado os interesses exclusivistas em favor do trabalho que fornece o pão da vida. Então veja que cada fala, né, no Evangelho, numa obra, ela nos convida, né, o poeta, seja até numa poesia, o poeta nos convida a ir além, a não ficar aqui só no que está escrito. Então quando o Oswaldo e a espiritualidade amiga que o auxiliou escreveu isso daqui, ó, pôr de lado os interesses exclusivistas em favor do trabalho que fornece o pão da vida, ele não está falando do material, ele está muito além do material, é mais profundo que isso. E somente com a humildade, a simplicidade que vocês elencaram ali, a Célia muito bem trouxe, que nós vamos entender o que é o pão da vida, o que é essa água viva que vai nos nutrir de verdade. Porque enquanto a gente pensar em interesses exclusivistas de manutenção material, né, conquistas pequeninas ali que acaba com o tempo, que não é aquilo que fica, né, quando a gente desencarna isso fica, e a gente vai e segue com a nossa bagagem de verdade, a gente precisa entender isso daqui. O que é esse pão da vida? Que convite é esse? E aí ele fala, tal sacrifício deve ser entendido na sua prática. Não se quer fanatismo, nem intolerância, como não se quer também o misticismo que atrofia a consciência. Então, quando ele fala em intolerância, cada um tem o seu tempo, né? Até ontem nós pensávamos só na questão material. Então não julguemos aqueles que ainda estão totalmente focados na matéria, totalmente com os deveres e tarefas materiais, porque ele também está dando o seu melhor, né? Ele entende que aquilo é prioridade e ele está dando o seu melhor. Mas que a gente possa já compreender o além, aprofundar aquilo que é importante para a nossa bagagem espiritual. Vamos ver mais uma contribuição da Nelore. Bom dia, Nelore. Ela diz assim, nossos deveres espirituais é a nossa conduta no dia a dia. Situações surgem a cada instante, tolerância à prática do bem e amor ao próximo. A Paula, vamos ver a seguinte, quanto mais enxergamos nossos irmãos, respeitando-os e amando-os, aprendemos a compreender a verdadeira mensagem do Pai ao nosso viver, ao nosso coração. Maravilha, meninas, olha que maravilha, muito bom. A gente já está tentando praticar, né, essa prática que ele fala. Quando a gente para refletir sobre, pensou e consegue colocar para fora, né, seja falando para o outro, seja escrevendo aquilo que a gente está refletindo, a gente reflete 2 vezes. Porque a gente está se ouvindo, a gente está lendo o que a gente está pensando. E isso vai fixando na gente e se tornando um hábito. Aquele hábito que o Evandro falou lá no início. Então é o convite para mudar a sintonia mesmo, né? Antes eu pensava assim e agora eu estou me fortalecendo, pensando, escrevendo, falando esses novos hábitos, essa mudança que eu quero em mim, que vai começar em mim. A música que a Dai tanto gosta, que tem que começar por mim. Oi, Luiz, bom dia, bem-vindo, querido. E aí ele continua. A abnegação, ele traz também, que é o esforço no cumprimento dos deveres espirituais. Então veja, desculpa. Então veja, esforço no cumprimento dos deveres espirituais. Se eu não sei quais são os meus deveres espirituais, como é que eu vou me esforçar, não é? Então aqui a gente já está sabendo, já está pensando quais são os meus deveres espirituais. Então eu tenho que ter esforço, dedicação, empenho e fidelidade para bem servir a causa espiritual. Veja, empenho e fidelidade. Hoje, 2021, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a essa fidelidade. Mas, né, essa fé requer certeza e fidelidade. Aquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente antes só falava e não aprofundava, não tinha fidelidade.
Nós estamos aqui hoje querendo nos melhorar porque nós temos essa fidelidade, ou estamos querendo tê-la, não é mesmo? E aí ele fala que isso é para bem servir a causa espiritual. E a 912 vai falar um pouquinho dessa abnegação também lá no Livro dos Espíritos. Uhum. Ele fala, como é que é mesmo? Que a... eu não lembro da questão da pergunta. Deixa eu pegar. O Evandro vai ler para nós a 912 do Livro dos Espíritos, que vai falar dessa abnegação, da importância dela. E veja que a abnegação está intimamente ligado com renúncia, não é? É necessário renunciar a nós mesmos, ao homem velho, para que o homem novo surja. É necessário tirar o vinho velho, né, lembrando da passagem, para que um vinho novo surja. Não tem como. Então ele fala sobre a abnegação. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Aí a resposta é bem simples: praticar a abnegação. Quer dizer, renunciar a si mesmo, aos seus interesses, mas isso não ocorre de uma hora para outra. Isso é um processo, no dia a dia, é a prática diária. Não quer dizer que se você vai começar a praticar a abnegação hoje, vai ser melhor, vai estar totalmente desinteressado. Maravilha. O Evandro vai repetir para nós a pergunta, para ficar ali na nossa mente, para a gente ir refletindo durante o dia. Olha só que maravilha de pergunta que Kardec, né, gente? Inteligentíssimo, coerente e totalmente lúcido. Olha a pergunta para a gente refletir. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Que maravilha. Então a gente quer deixar dessa parte exclusivamente material, né? Deixar essa parte corpórea, praticar a abnegação. Olha que maravilha. E aí depois de abnegação, ele vai falar da perseverança, que também é importante. A perseverança vai falar: eis a pedra de toque. Persistência, constância, emprego de energias sãs. Olha, persistência, constância, emprego de energias sãs, para que o trabalhador se não desvie da rota traçada. Uau, a melhor frase aqui, né? Quantas vezes a gente já conversou e refletiu sobre o desvio da rota, né? Nós somos fadados à perfeição. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Simples assim, nós somos fadados. Mas eu não quero ser perfeito e feliz, mas vai ser. Mas eu gosto de ficar aqui no meu vitimismo, mas você vai ser feliz e perfeito. Não somos ainda, né? Ainda. Como diz a música do Roberto Carlos, minha mãe tanto ama o Roberto Carlos, não somos perfeitos ainda, mas seremos. E durante a caminhada, nós temos vários convites a essa perfeição. Vários convites a esses melhoramentos pequenos. São pequenos passos de melhoramento. Se ouvindo, se percebendo, se autoanalisando, se melhorando. São convites íntimos para nós mesmos, não para o outro. Ah, mas eu quero que o outro faça isso. Não vai acontecer. E a pergunta 132, como a Carol falou, além de dizer que nós somos fadados à perfeição, ela diz que sobre nossos deveres espirituais, que é fazer aquilo que nos toca na criação, as partes que nos tocam na criação, que é nos melhorar e ajudar nossos irmãos a se melhorar também. Maravilha, perfeito. Então, para que a gente não desvie da rota, né? Que a gente possa se perceber. Convite do Cristo há 2000 anos e agora que nós estamos nos sentindo tocados. Então, bora lá para não desviar da rota mais uma vez. Vamos ler a contribuição da Marilda. Ela diz assim: também entendo assim, Anelore. É no dia a dia que precisamos praticar os conhecimentos aprendidos. E essa é a primeira das tarefas e objetivos de nós, que temos como modelo Jesus acima de tudo. E essa ação se dá pelo pensamento e se concretiza nas ações. Exatamente. Na prática. O Luiz também colocou ali, né? A gente está se ouvindo. Lindo isso, a gente está se ouvindo. É verdade.
E olha como é importante se perceber, né? A gente não fala para o outro, a gente fala para nós mesmos. E a nuvem, né? Tem uma nuvem de testemunha, já dizia Paulo. A nuvem de testemunha que nos acompanha. Então, que testemunhas são essas? Que sintonia é essa? A música lá no início convidava para mudar a sintonia. Quem que é essa nuvem que eu quero perto de mim? E o princípio de hoje falava sobre mediunidade, estamos em contato direto com a espiritualidade. Através da intuição também. Basta nós escolhermos com que espiritualidade que desejamos estar sintonizados. Perfeito. E aí, seguindo, nosso texto é grande hoje. Seguindo, perseverança, né? Falei. Desinteresse de coisas materiais inúteis. Não visar pagamento pelos serviços prestados. Antes, trabalhar com verdadeiro amor e caridade. Aquele que assim proceder já sabe que o maior recompensa não pode haver, senão a de ter uma consciência satisfeita. No outro mundo receberá o salário. Assim, quão atentos e vigilantes devem ser os ceareiros que se dedicam a semelhante tarefa? Nunca é demais o aviso: orai e vigiai. Orai e vigiai. Amados irmãos, não deveis ostentar sabedoria. Esta, quando verdadeira, vem de cima, e sempre é dada como inspiração àquele que de boa vontade se torna instrumentos dos espíritos, aos quais cabe a missão de instruir os seus irmãos encarnados. Questão que o Evandro falou agora, né? Da mediunidade, da intuição que todos nós temos. Basta a gente se colocar orando e vigiando para perceber. Às vezes a gente fala, mas eu vou me policiar mais em relação a isso. Não se policie, vigie e ore, né? Porque quando a gente se coloca policiando em relação a alguma coisa, vem uma culpa junto. Não estou me policiando, não estou me cuidando. Vamos ao ensinamento de Jesus e ao convite dele para uma trilhada mais tranquila, mais serena e mais amorosa. Então, vigiar e orar. Que isso vai ser mais leve, mais suave na nossa caminhada. Verdade, Dai, construções abençoadas neste momento. Quanta participação, né, que contribui com a gente para nossa autorreflexão, para a reflexão do outro. Quantas colocações do pessoal aí que nos desperta. Muito, muito bom. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Que ninguém queira sobressair em sabedoria. A gente tem que ser sempre aprendiz, se colocar como aprendiz em tudo. A gente tem muito para aprender uns com os outros. Cada colocação ali rica, todas são muito ricas, acrescenta e agrega algo na minha caminhada. Uma fala do outro, um olhar do outro, um carinho do outro, agrega na minha caminhada. Porque fará como o rico orgulhoso que ostenta o seu tesouro. Hoje dizeis uma verdade que o outro desconhecia. Amanhã dirá ele outra coisa que não havereis ainda observado. Não tenhais interesse em que a vossa palavra seja mais acatada do que outro trabalhador compenetrado de seus deveres. Toda palavra boa e simples é luz. Toda palavra boa e simples é luz. Nisto se mostra desinteresse, que também é humildade. O oposto é apenas vaidade, que gera o orgulho. Agindo assim, vencereis o mundo e sereis dignos discípulos do Mestre amado. Como ele fala, como vencer o mundo. Tem uma passagem no Evangelho que não servir a Deus e a mamão, ele fala que a caridade absoluta é aquela caridade feita desinteressadamente, sem escolher rico ou pobre, que seja de qualquer tipo de etnia, sem escolher nada, simplesmente fazer a caridade, não pensando ter nada em troca. E olha que bacana, né? O convite aqui é para ser digno de ser discípulo do Mestre.
Então, essa melhora, né, é porque a gente quer estar com Ele. A gente quer Ele na nossa vida, a gente quer Ele aqui. A gente não quer só um amanhecer com o Cristo, a gente quer o dia a dia com Ele, a gente quer Ele na nossa casa, quer Ele conosco nas nossas atitudes, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir. Então, que a gente seja digno. Como a Marilda colocou, né, vigiar e orar puxa para responsabilidade. Né? Se a gente fica se policiando, a gente não vive, a gente fica naquele, não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo. Calma, respira no seu tempo, na sua velocidade, pequenos passos, um de cada vez, um de cada vez. Hoje eu já consigo isso, ontem eu não conseguia, hoje eu consigo. Então veja a importância, devagar e sempre. O Cristo não tem pressa, Ele está ali para nós, né? A pressa é nossa. O convite dele é amoroso a todo instante para nós. E é assim que nós vamos encerrando o nosso momento de reflexão. Oi Gladys, bom dia, bem-vinda, querida. Momento de reflexão de hoje. Vamos orar, né? Coisa boa falar de Jesus, falar do Evangelho, falar dessas mensagens que nos convidam a nos melhorar. O tempo voa, o tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Então vamos agora, vou convidar vocês a fecharem os olhos para que a gente possa mentalizar e viajar juntos. Quem não quiser, fica à vontade para não fechar também. Vamos colocar na nossa tela mental a doce imagem do Cristo. Veja que Ele está sorrindo para você, com os braços esticados, te chamando. Vem comigo. Eu estou aqui para você. E nessa doce imagem, nós vamos sublimando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos de amor, de fraternidade, de perseverança e de humildade, nos colocando como eternos aprendizes do Cristo. E que essas boas energias possam ser compartilhadas com quem de nós se aproximar, com quem estiver na nossa mente e no nosso pensamento. Que possamos pouco a pouco mudar a nossa sintonia com muita alegria, porque estamos vivos, estamos aqui nessa bênção de encarnação, com várias oportunidades de aprendizado, com várias oportunidades de aperfeiçoamento moral, que possamos, de fato, colocar em prática os nossos deveres espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos pelas participações. Foi tão lindo hoje, né? Que construção linda, belíssimo. Obrigada a todos. Excelente semana, excelente restinho de mês, né? Até o mês que vem, nas 2 últimas segundas. Fiquem com Deus, pessoal. Boa semana para todos. Tudo de bom. Tchau, gratidão.